o Natal é bizarro. Ah, o Natal. Época de festividades, presentes, família reunida, Alegria, clima de final de ano, amor. um novo Zeitgeist vindo. É uma época mágica do ano. Ao invés de um período frio com neve, aqui temos noites claras e quentes, o canto de cigarras e o E avistamento tá de quente aqui em vagalumes, Sete Além, que hein? infelizmente tem se tornado cada vez mais raro. Mas bem, já pararam pra pensar que os dias do mês de dezembro possuem uma vibe diferente? É algo meio difícil de explicar, mas é quase como uma tranquilidade, uma certeza de um ciclo que vai se fechar. As escolas encerrando as aulas, mais crianças brincando na rua, trabalhadores recebendo pequenos agrados de seus chefes por trabalhar um ano inteiro em condições Agradinho. deploráveis, pessoas indo ao centro comprar presentes, panetones, árvores, Panetone é vizinhos, bom, hein? preparativos para a ceia de Esse ano Natal. ainda não comi um Esse é o panetone, mais puro galera. retrato do fim do ano no Brasil. Nessa época, os adultos se esforçam para realizar as fantasias das crianças, trazendo a cultura do Natal. Pais se vestem de Papai Noel para entregar presentes, funcionários de shopping passam um dia ouvindo crianças em seus colos. Tudo isso é algo bem bonito, mas não é disso que eu vou falar hoje. É exatamente o oposto. Aspectos assustadores da cultura do Natal e lendas assustadoras que se associam a essa época do ano. Então relaxa, corta um panetone e me deixa tentar deixar esse Natal um pouquinho mais macabro. Mas antes, Mais caso não me assustador. conheça, meu nome é Min, e seja bem-vindo a um vídeo especial O de Amin. Natal. Eu sempre fico confuso. Antes de entrar de vez no assunto, queria alguns segundinhos da sua atenção. Siga Eu a mim. geralmente não falo muito sobre o siga meu eu. lado pessoal, mas agora perto do Natal, um dos meus gatos, o Tommy, teve problemas com pedra nos rins e precisou ser levado urgentemente ao veterinário. Pedra no Ele rim. tá bem, ainda com algumas dificuldades para fazer as necessidades, mas bem. Só que infelizmente esse tratamento dele saiu bem caro e a gente ainda vai precisar investir mais comprando uma ração especial para ele. E toda essa situação imprevista acabou deixando a gente bem apertado agora pro fim do ano. Então eu peço que, se Vamos caso você contribuir queira me aí, ajudar, galera. o meu QR Code, Alô. o site do Live Foquem no QR Code aí do Amin pra ajudar o gatinho dele, hein? Pix estarão na tela e na descrição. Pode ser qualquer valor a partir de R$1 que já vai me ajudar. Vou Se mandar um cada um que vê dinheirinho, o hein, vídeo Amin? puder tirar um tempinho e tiver condições, eu vou ficar muito feliz. Dito isso, Vou bora mandar. voltar pro vídeo. Quando eu era criança, eu costumava acreditar no Papai Noel. Escrevia cartas para ele e inocentemente as colocava na caixa de correio, esperando que um dia fossem entregues. Um pouco mais velho, começando a fase rebelde, eu deixei de acreditar no velho e passei a ver o Natal como a época de nascimento de Cristo e que presentes não eram um verdadeiro significado. E agora adulto, entendi que o Natal e toda a simbologia por trás do Papai Noel é um movimento exercido por megacorporações que querem que você gaste o máximo de dinheiro possível com presentes, aumentando ainda mais o seu capital. Brincadeira, ou quase. Mas o que eu quero dizer é que depois de um tempo refletindo sobre o Natal, eu comecei a ver que tem algumas coisas bizarras nele. Tipo, já parou pra pensar o quão estranho é um velho que desce por uma chaminé durante a madrugada carregando um mesmo. saco, com o objetivo de presentear exclusivamente as crianças? Tipo, uau, isso é meio que invasão de domicílio, né? Ok, tem lá, é muita coisa que a macabro, gente né? pode simplesmente ver por um lado mais bizarro que realmente vai parecer bizarro. Uau. Mas algo que eu acho realmente perturbador são pessoas que usam da imagem do Papai Noel para fazer coisas terríveis. Tipo, volta e meia a gente vê notícias de pessoas fantasiadas que fizeram coisas horríveis com crianças. Imagina pra elas como deve ter sido ver uma figura mística como o Papai Noel agindo daquela maneira. É assustador. O quanto isso deve ter desgraçado o psicológico delas. Não é à toa, hoje tem muito vídeo de pais nas redes sociais falando que você nunca deve deixar seus filhos sentarem no colo de Papais Noéis em shoppings. Afinal, são pessoas totalmente desconhecidas, e nunca se sabe o que pode estar passando na cabeça delas Olha enquanto essa estão com fotinha uma aí. criança sentada na perna. Aterrorizante. Cara, isso é muito bizarro. Talvez o clima tenha pesado um pouco, então vamos dar um passo além do que é só real, porque, olhando com mais calma, dá a sensação de que o Natal sempre teve algo estranho por trás, e a gente só aprendeu a disfarçar isso com músicas felizes, luzes coloridas e uma falsa sensação de conforto. Olha lá. Por mais incrível que pareça, antes do Papai Noel existir como a gente conhece, existiu um homem real, não um mito, mas uma pessoa de carne e osso. Seu nome era São Nicolau, e ele era um bispo católico do século IV, descrito como um homem generoso que ajudava pessoas em segredo, realizando atos de caridade, milagres e deixando presentes para os pobres durante a madrugada, sem fazer questão de ser visto ou reconhecido. Ele era a personificação da bondade.
Isso por si só já é bastante coisa, mas a parte bizarra do Natal não começa com São Nicolau, mas sim a época do ano em que ele passou a existir. Antes do Natal cristão, o inverno era encarado como um período hostil, com frio extremo, fomes, doenças, noites longas demais, um tempo em que o mundo parecia mais silencioso, mais perigoso. Muitas culturas dessa época acreditavam que durante o inverno, o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais frágil, e que é sombras aquilo? caminhavam durante a noite em fortes nevascas. Entidades que espiavam as pessoas pelas janelas de suas casas, O procurando véu. apenas O uma véu brecha tava para mais entrar. fino. Era quase como se o inverno em si fosse uma espécie de monstro que as pessoas temiam. Não era uma estação de celebração, mas sim de sobrevivência. Nessa época, as crianças passaram a serem ensinadas que, caso não se comportassem, aquelas coisas lá fora entrariam para buscar. E o barulho que elas ouviam não era o vento sibilando, mas sim o uivo de seres que caminham durante a madrugada. As crianças da época não se comportavam por bondade, mas sim por medo. Havia sido criado um mito para as controlar. Com o tempo, surgiu a ideia de que essa figura que julgava e punia as crianças recompensava aquelas que agiam de acordo. O mito que viria a se tornar a figura do Papai Noel nunca esteve sozinho, Ah, sempre era acompanhado de uma sombra, é uma entidade ele? que não trazia doces, mas castigos, figuras que assustavam, perseguiam e até mesmo levavam as Olha que crianças bizarro. embora. O Papai Noel, no fundo, não nasceu como um símbolo de amor, ele nasceu como parte de um sistema baseado em vigilância, obediência e medo. Talvez por isso a ideia de alguém que entra na sua casa enquanto você dorme nunca tenha sido realmente questionada. Talvez porque, lá no fundo, o Natal sempre teve algo observando, e a gente só aprendeu a chamar isso de tradição. Bizarro, bizarro. Enquanto o Papai Noel era visto como uma figura que recompensava as crianças obedientes, algumas culturas viam essa ideia como algo incompleto, desbalanceado, porque se havia alguém que julgava quem deveria se comportar bem, também deveria haver algo que lidasse com o lado oposto da balança. E assim surgiu Krampus, a antítese de tudo que é bom do Natal. A parte ruim. Diferente do bom velhinho, essa entidade não era uma figura de conforto, muito pelo contrário. Sua aparência era descrita como uma espécie de criatura híbrida entre homem e animal, com grandes garras, chifres, uma língua grotesca, correntes presas a seu corpo e sinos que anunciavam a chegada de seu terror. Já Ele não imaginou? era sutil, não se escondia, Ó o muito pelo bichão. contrário, ele era direto, o medo fazia parte do ritual. O Krampus não vinha para todos, ele visitava apenas quem não se comportava, É, e diferente criançada. de seu colega Toma de barba cuidado branca aí. que trazia presentes, ele trazia punições. Em algumas histórias, ele agredia e arrastava as crianças para o lado de fora Olha da aí, ó. casa, no frio, e em outras, ele as colocava dentro de um saco, não para levá-las para um lugar melhor, mas para fazê-las desaparecer. O mais perturbador é que o Krampus não era visto como um monstro fora de controle. Ele tinha um papel, um propósito. Ele servia a um sistema e fazia parte de uma tradição. Um lembrete vivo de que o Natal não era apenas uma época de recompensas, mas também de consequências de um ano inteiro andando na trilha errada. É, O mais criançada. interessante é que a lenda do Krampus não ficou presa ao passado. Em algumas regiões da Europa, Vive até até hoje hoje. pessoas saem à rua durante a chamada Krampusnacht. Vestem máscaras grotescas, carregam correntes, correm pela noite assustando quem cruza seu caminho, não como uma brincadeira inocente, mas como uma repetição de algo muito antigo, um eco de um medo que nunca foi completamente embora. O Papai Noel e o Krampus nunca foram opostos, eles sempre foram complementares, dois lados de uma mesma tradição. Um observava, o outro punia. Um sorria, enquanto o outro fazia o trabalho que ninguém gostava de lembrar. Talvez seja por isso que figuras como Krampus tenham sido lentamente deixadas de lado. Elas não combinam com vitrines Dá medo. iluminadas, nem Do como medo. comerciais de Natal. Mas isso não significa que a ideia por trás delas tenha Ele desaparecido. tá aí. Tá Porque a por aí. necessidade de observar, Só julgar e observando. punir não ficou no passado. Ela só mudou de forma. E no mundo moderno, essas entidades não vêm mais de lendas antigas. Elas vêm de outro lugar. Mas agora, imagine a existência de algo, uma coisa que não faz parte de um sistema, uma criatura que não respeita princípios, É a apenas responde Momo? com a maior brutalidade possível. O Papai Noel e o Krampus representam uma balança, mas essa criatura que eu vou mencionar é o total desequilíbrio dela. Durante séculos, histórias a respeito de um homem magro, alto e com um sorriso largo se espalharam. Ele aparecia no período do Natal e era dito que visitava casas que ficavam mais no interior, e que lá ele cometia as maiores brutalidades com a família que lá habitava. Os casos eram isolados, mas seguiam um padrão, e no mundo onde tudo precisa ser catalogado, classificado e controlado, esse homem ganhou um nome, The Yule Man, registrado em documentos como SCP-4666. Meu Deus. Seu nome traduzido seria O Homem de Yule.
e Yule seria uma palavra que remonta a tempos antigos, onde o Natal cristão que conhecemos ainda nem existia. O Yule era um festival pagão de inverno, marcado pela escassez, a desgraça, noites longas e frias, uma época de E a rituais e fome. sacrifícios. Apesar de toda a violência, o Homem de Yule é uma criatura metódica, aparecendo apenas na época em que acontecia o festival, aparecendo para visitar as pessoas entre os dias 20 e 22 de dezembro, e Olha ficando ali. ativo até início de janeiro. Vai Nos aparecer locais onde a hoje, criatura dia apareceu, 22. aconteceram os Eventos Vajnat, ou Eventos da Noite Clara, o nome oficial dado aos ataques do Homem de Yule. Estes ataques seguem um padrão, sendo feito em casas do interior, onde a família possui no mínimo uma criança vivendo. Este evento segue uma progressão. Durante as primeiras 7 noites, as crianças da casa verão alguém do lado de fora as observando, seja nas proximidades da casa, na floresta ou até do outro lado da rua. A partir da 8ª noite, Olha a aí, família passa a criançada. ouvir passos no telhado e sótão, acompanhado de um cheiro terrível. Na 12ª noite, a última, podem acontecer 2 cenários. No primeiro, sendo 85% dos casos, o Homem de Yule entrará na casa e matará toda a família, antes disso as torturando de maneira lenta e cruel, como uma Meu Deus espécie do de céu. cerimônia ritualística de entranhas. Após isso, ele irá embora levando a criança que viu tudo isso acontecer bem diante Olha. de seus olhos, para um destino até então desconhecido, É mas loucura. provavelmente pior que a morte. O outro cenário, que aconteceu em 15% dos casos, o Homem de Yule não fará mal algum à família e irá embora. No dia Menos seguinte, mal. as crianças irão acordar com um presente ao lado da cama, e quando elas abrirem, encontrarão brinquedos artesanais feitos de pele humana, provavelmente de crianças que ele sequestrou. Apesar de serem apenas histórias, uma criatura catalogada em um universo fictício como o da SCP Foundation, mesmo assim eu ficaria esperto com essa coisa. Afinal, hoje é dia 20, data em que o Homem de Yule começa a aparecer para as famílias. Então, Espero que tô você tenha se gravando no dia comportado bem 22. esse ano. Ele ainda vai aparecer hoje. Ah lá, é ele. Batendo a porta do Amin. Mas enfim, com tudo isso que vimos até aqui, podemos dizer com certeza que o Natal é sim bizarro, uma tradição muito bonita, mas que possui um lado pouco conhecido, com raízes muito antigas. Mas não esqueçam que o Natal é muito mais que isso, É amor. além do Papai Noel e presentes. É comida, Nunca se esqueçam de presente. quem realmente deve ser lembrado nessa data. Mas enfim, muito obrigado por me acompanharem até Muito aqui. bom, Amin. Caso tenham curtido o vídeo, me ajudem deixando um like, um comentário, pode ser qualquer coisa que tá E valendo, ajudem o gatinho e que dele. compartilhem o vídeo com mais pessoas. E caso seja novo aqui, se inscreva Ó, para se mais inscreva vídeos e de deixa o joinha qualidade. aqui no vídeo também, Minhas hein, redes pessoal. sociais estão na tela caso queiram me acompanhar mais de perto. Siga a E mim. por fim, aproveito para desejar a todos um Feliz Natal. Feliz Natal, Muito obrigado amigo. a todos pelo apoio neste ano incrível que está chegando ao fim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Só lembrando, galera, ajudem o gatinho da Amin. Muito obrigado. Feliz Natal para todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no último vídeo antes do final do ano. Muito obrigado. Coma bastante. Receba muitos presentes. E a gente se vê no próximo vídeo desse humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein, pessoal?